Vamos ser bem sinceros aqui, não tem como a gente tá no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, etc. e não terminar se comparando com as outras pessoas. Você começa o dia muito bem e você termina o dia mal, porque de repente você não tem aquela Ferrari, você tem 30 anos e não tá multimilionário, você não tá com aquele shape dos sonhos, a sua vida tá vazia. Essa é a verdade que a gente olha hoje em dia na internet e a gente termina pior. Eu passei muito tempo me comparando com outras pessoas da internet e isso só me machucava. De certa forma eu tentava olhar pra elas de uma forma que eu conseguisse ser muito melhor, só que eu terminava pior os meus dias. E eu tive que em algum momento entender como trabalhar minha própria autoconfiança, caso contrário, eu ia passar a vida inteira olhando pros outros e me sentindo cada vez pior. E eu sei que, como num jogo, eu ia perder isso, porque não tem como ganhar da internet, não tem como ganhar desse mundaréu de pessoas com vidas incríveis. E hoje eu quero te mostrar 5 formas pra você trabalhar a sua autoconfiança de uma vez por todas. E olha que interessante, todas as 5 formas são baseadas em ciência, neurociência, psicologia. Até porque eu preciso ser sincero, eu não sou dessas pessoas que gostam da motivação pela motivação, do tipo, vai lá na frente do espelho, abre os braços e fala, você é mais! Não, eu preciso da ciência, eu preciso da neurociência me mostrando exatamente o que fazer. Não adianta, não me espera que eu vou bater palminha na frente do espelho, não. E eu acho que você também não. Então eu vou te mostrar como eu fiz a partir de agora. Ok, só que antes de eu te dar os 5 passos, quero te fazer uma pergunta. O que é autoconfiança? Porque todo mundo fala de autoconfiança, assim como sucesso, felicidade, etc. Só que a gente não para pra pensar o que é efetivamente a autoconfiança. Que nós temos confiança em nós mesmos, que nós podemos resolver coisas. E quando a gente olha lá pro passado, a gente vê que em momentos de dificuldade a gente conseguiu superar aquilo. É exatamente isso que é autoconfiança. Só que tem um ponto interessante. Imagina que a autoconfiança tá aqui, ó. Isso daqui tudo tem café, no caso. Vamos usar o café. Só que qual é o problema? Agora tem menos café. Autoconfiança é exatamente isso. Dependendo do dia, você tem menos autoconfiança. Quando você tá no Instagram e você vê alguém muito mais jovem que você, bem sucedido, a sua autoconfiança em você cai. E é exatamente por isso que é perigoso você depender do externo quando a gente tá pensando em autoconfiança. Como fazer para não depender dessa flutuação se você vai acordar bem ou não? É exatamente isso que você precisa compreender e que eu vou te mostrar a partir de agora. Já ouviu falar do famoso Jordan Peterson? O filósofo, o professor, psicólogo, o tudo. Ele parece o pai do Chris, do famoso Todo Mundo Odeia Chris, que tem 33 empregos. O Jordan, ele tem um capítulo incrível no livro dele, 12 Regras pra Vida, que fala como as lagostas andam mais eretas no fundo do mar quando elas ganham uma briga. Quando a lagosta vai disputar território com outras lagostas e ela ganha, ela simplesmente tem um bombardeio de serotonina e ocitocina dentro dele. O que acontece? Isso, de certa forma, dá mais confiança pra ela e ela consegue dominar mais o território, ela anda com mais potência, ela consegue mais fêmeas embaixo do mar e isso faz com que tenha uma postura diferente. Só que olha que interessante, porque exatamente isso acontece com nós também. Basta você olhar quando você tem resultados, por exemplo, num projeto, que você anda diferente, que você tá muito mais confiante, sua postura muda. Só que olha que interessante, porque a ciência já mostrou, por exemplo, a psicóloga Amy Cuddy, uma das maiores estudiosas de postura nos Estados Unidos, que quando você trabalha a sua postura, a sua coluna, por exemplo, você manda um sinal pro seu corpo falando que tá tudo bem, que você está confiante. Olhe para uma pessoa com depressão, por exemplo, como ela anda. Ela é uma pessoa que joga principalmente os ombros pra frente. Ela enverga a coluna e de repente você percebe que até a voz dela começa a sair diferente, exatamente porque é a postura que ela faz, que ela fica. Isso manda sinal pro cérebro dela, deixa eu voltar para outro lugar, falando que ela não está bem. E é a mesma coisa quando você está bem, na verdade. Quando você faz isso daqui com a sua coluna, o que acontece é você tá mandando um sinal pra sua mente, pro seu cérebro, que você está bem. Então você que tá sentado assistindo esse vídeo agora, ei! Arruma sua coluna agora, puxa o ombro pra trás que você vai ver a diferença. Presta atenção até na sua voz, porque você não tá comprimindo suas cordas vocais igual quando você faz isso daqui, por exemplo. Então arruma sua coluna. Olhe pessoas poderosas, olhe pessoas com confiança extrema. Todas elas têm a coluna ereta, todas elas andam com o peito aberto. Então tá na hora de você aprender com as lagostas a ser uma pessoa muito mais confiante. Lembra que eu falei pra você que eu não sou a pessoa que você pode esperar que eu vá na frente do espelho fazer poses de poder? Amy Cuddy, te amo aí nos Estados Unidos falando pra fazer poses da Mulher Maravilha, etc. Mas eu não vou fazer, tá bom? Porque tem um ponto muito importante. Porque alguns pesquisadores, por exemplo, a Tracy Brothers e a Gillian e eu, em 2013, fizeram uma série de estudos nos Estados Unidos e descobriram uma coisa muito interessante. Autoconfiança é baseada no passado. O que isso quer dizer? Não adianta você ficar olhando que você é poderoso, olhando aquele projeto do futuro. Na verdade, você tem que olhar lá pra trás. Você tem que olhar exatamente o que você já fez. Por
exemplo, aquele projeto que você foi bem sucedido, o seu relacionamento, aquela vez que você fez dinheiro, aquela vez que você ganhou um prêmio. Você tem que olhar para as coisas que já aconteceram. Então realmente fazer isso daqui da forma certa. Porque a gente vive fazendo isso daqui da forma errada, que é, nossa, aquele dia que eu perdi o dinheiro, aquele dia que eu cheguei atrasado. A gente tem essa mania de entrar nessa autodestruição olhando sempre para trás da forma errada. Só que quando você olha para trás da forma certa, você simplesmente vê as coisas que você fez muito bem. Porque é exatamente isso que você vai usar contra você mesmo nos momentos de fragilidade, que você tá olhando para você e falando, ok, eu sou um fracasso, eu não sou bom, meu Deus, eu sou burro, eu não sou bom em nada. E você vai abaixando sua autoconfiança. Lembra, sua autoconfiança é flutuante. Certos dias ela tá aqui, certos dias ela tá aqui. Então nesse dia que tá aqui, você simplesmente lembra das coisas que você fez e você vai ver o que acontece com você. Só que se eu tô falando que a autoconfiança é flutuante, Agora imagina, quarta-feira à tarde, nada pra fazer, seus amigos lá da época de faculdade te ligam. Ei, quem liga hoje em dia? Eu espero que ninguém. Eles te mandam um WhatsApp e falam, ei, vamos no bar? Você fala, ah, tá bom, vamos. Você chega lá, você tá bem. Só que os seus grandes amigos de faculdade começam a lembrar daquele fora que você tomou. Como você era burrinho. Nossa, como você não tinha capacidade de X. E você começa a fazer isso na mesa. Sua autoconfiança é flutuante. Acabou de secar a sua autoconfiança. Basicamente, quando você tá em lugares que as pessoas te diminuem, ou tá assistindo mesmo uma série que te faz mal, você não percebe, só que isso abaixa sua autoconfiança, sua autoestima. Por isso que hoje se fala tanto na neurociência da mudança de mesa, de ambiente, porque o ambiente importa. Fizeram uma série de estudos nos Estados Unidos e perceberam que se você tem pessoas que estão engordando ou fumando perto de você, você tem 50% mais de chance de engordar ou começar a fumar ou ter um hábito negativo, simplesmente pelo ambiente. Ou seja, muitas vezes você tá engordando por causa dos outros. Eu acabei de te dar carta branca pra colocar a culpa nos outros. Esse é o melhor vídeo da sua vida. Todo mundo encaminhando nos grupos de família. Não engordei, não foi eu que engordei, não foi culpa sua. Então você precisa aprender a dizer mais não para as pessoas que estão te chamando para ir beber e você não quer ir, para aquele projeto que não faz sentido. Tudo que de alguma forma vai diminuir sua autoconfiança, que vai te tirar dos seus planos, dos seus projetos, você precisa aprender a falar mais não. É simples assim. Inclusive, se você quiser ficar numa mesa melhor, num ambiente melhor, clica aqui embaixo e se inscreve agora no nosso canal do YouTube para nós chegarmos a 100 mil inscritos, depois 1 milhão de inscritos, para nós levarmos nossas ideias e ferramentas para milhões de pessoas, para transformar a vida de todos vocês. Nós acreditamos de verdade que uma simples sacada, uma simples dica, uma simples ideia pode transformar a vida. Por exemplo, imagina você arrumando sua coluna agora e você se sente muito melhor. Quanto vale isso pra você? Então clica aqui embaixo e se inscreve agora no nosso canal. Até porque eu tenho certeza que em algum momento você vai querer ter seu canal no YouTube. E muitas vezes você vai olhar pro canal dos outros e você vai olhar aqueles canais crescendo tão rápido, o seu não cresce tão rápido assim. E aí que é importante que você pratique uma coisa importantíssima: a autocompaixão. É a autocompaixão que faz com que você tenha muito mais respeito e carinho por você e você entenda que a sua jornada é diferente dos outros. Muitas vezes eu olho os outros voando no YouTube e me dá uma sensação ruim de, poxa, mas não sou eu. Nossa, mas eu me esforço tanto. Só que aí que entra uma coisa importante. Kristin Neff, também psicóloga focada em autocompaixão, ela fala sobre a humanidade compartilhada. O que é humanidade compartilhada? É você entender que outras pessoas passam pelo que você passa também. Cada vez que eu olho um youtuber extremamente bem sucedido, tem milhões de outras pessoas batalhando pra chegar lá. Só que geralmente, pelo viés da confirmação, a gente só olha a pessoa bem sucedida. Só que quando você entende que é normal essa batalha, por exemplo, no YouTube pra crescer, ou a batalha que você tá passando agora pra perder peso, por exemplo, ou fazer dinheiro, e outras pessoas estão nesse jogo, fica muito mais leve pra vocês. Porque você se tira desse lugar de uma comparação muitas vezes tóxica e você entra numa questão muito mais humana. Todo mundo passa pela mesma coisa. Por isso é importante você trabalhar essa autocompaixão em você, entender que essa é a sua jornada, que você tem o seu tempo, que você tem as suas dificuldades. É mais simples do que parece. Inclusive, eu quero deixar aqui embaixo uma recomendação de série pra você, que é Breaking Point. É uma série incrível, na verdade um documentário que mostra tenistas jogando no mundo inteiro e você vai perceber uma coisa: os maiores tenistas do mundo, que ganham os maiores prêmios, são referências mundiais. Eles têm a mesma voz na cabeça que nós temos. Eles têm as mesmas dúvidas. E isso acontece no meio do jogo. Um tenista tá ganhando e de repente ele começa com a inquietação na cabeça dele, mas e
e de repente ele começa a perder no meio do jogo da partida mais importante da vida dele. Isso é humanidade compartilhada, é você olhar que pessoas que você admira também passam por isso. Então assista essa série, principalmente o 8º episódio, e você vai ver como isso vai fazer muito sentido e você não vai se achar mais uma pessoa anormal. Isso já vai te dar mais autoconfiança, pelo simples fato que você entende que nós somos todos muito parecidos na jornada. E para você, de uma vez por todas, trabalhar a sua autoconfiança, é importante que você aumente as suas apostas. Sabe o que você precisa fazer assim que terminar esse vídeo? Começar um projeto, começar um post, começar um vídeo, alguma coisa que te desafie um pouco, para você mostrar para você mesmo que você tem capacidade de fazer as coisas, que você tem a capacidade de ter resultados. Porque lembra que eu falei no ponto 2 sobre a questão de olhar para trás? Quanto mais resultados nós temos, mais a gente se sente confortável, mais a gente se sente confiante. Por isso, cada vez que você faz um post, cada vez que você faz uma live, cada vez que você faz uma venda, cada vez que você tem uma conversa difícil, cada vez que você dá um não, você vai simplesmente trabalhando a sua postura, sua autoconfiança. Por isso é importante que você faça projetos novos, que você se arrisque mais. Se arrisque, por exemplo, num livro um pouco mais difícil. Pensa que a zona de conforto é isso daqui. Isso daqui é a sua zona de conforto hoje. De repente, você expande um pouco ela. Um pouco. O que acontece? Você começa a olhar que você tem mais capacidade. Então eu quero te dar um exemplo. Daqui 2 semanas exatamente eu vou começar um curso de carnes, um curso de culinária aqui na Argentina. Bacana, né? Só que é todo em espanhol. O espanhol não é grande coisa. Agora imagina eu ir num curso de culinária onde eu tenho que entender uma série de coisas em espanhol. Esse é o meu desafio. É extremamente desconfortável pra mim. Eu já pensei várias vezes em dar desculpas. Cara, eu vou acordar doente, vou desmarcar, falo que eu não posso ir. Só que imagina que eu vou aprender algo que eu amo, esse é o lado prazeroso, só que eu vou aprender espanhol, que é o lado desafiador. E se eu passar vergonha? E se eu não entender? E se eu queimar a carne? E se eu derrubar as coisas? Isso tudo passa na minha cabeça. Só que aí entra. É um desafio, mas não é o pior desafio do mundo. É um desafio desconfortável, mas não ao extremo. Então é exatamente isso que me faz conseguir continuar e confiar em mim mesmo. E é o que você precisa achar. O que é o seu desconforto que não é extremo? Esquece a galera do motivacional, pelo amor de Deus. Deixa o David Goggins lá de lado, que você tem que acordar 3 da manhã, mergulhar com tubarões na água gelada do Ártico. Pensa num desconforto confortável, em alguma coisa que você consiga fazer, saindo da sua zona de conforto, de uma forma humana pra você e que você se desafie e mostre que você tem capacidade. Fazendo tudo isso, eu não tenho dúvidas que você vai trabalhar a sua autoconfiança. A autoconfiança é a coisa mais poderosa que você tem hoje pra simplesmente convencer as pessoas a se convencer, simplesmente viver. Porque se você não tem autoconfiança, você não consegue vender as suas ideias, você não consegue comunicar, você não consegue pedir alguém em casamento, por exemplo. Exatamente isso que faz com que você enxergue que a sua vida tem valor, que você muda a sua percepção de valor. É trabalhar a sua autoconfiança todos os dias. E acima de tudo, compreendendo que em certos dias sua autoconfiança vai estar aqui. Você vai se achar o David Beckham. Só que tem dias, meu anjo, que vai estar aqui embaixo. E é normal. Isso não acontece só com você, isso acontece com todos nós. Por isso, pratique trabalhar a sua autoconfiança a todo momento. E dê like no canal e nos siga. Que aí, meu anjo, sua autoconfiança vem pra cá. Fez sentido pra você? Deixa um comentário aqui então e segue o canal, porque semana que vem tem mais vídeos pra você. Fechado? Um beijo.